9h23, sexta-feira, 21 de maio. Seguimos com liberdade de opinião e vamos direto a Brasília agora para ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Boa sexta. Bom dia, Colombo. Vamos aos temas de hoje. Vamos lá, Alexandre. Começando com o encerramento do depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A primeira parte na quarta-feira, a segunda parte na quinta-feira. Ontem ele falou bastante sobre o colapso da saúde em Manaus, foi um dos pontos mais abordados, né? Até porque há dois importantes integrantes da CPI que são do Amazonas, o presidente, o senador Omar Aziz, o senador Eduardo Braga também. A linha de defesa do ex-ministro foi dizer que fez o que pôde quando foi comunicado e que o responsável pela crise de oxigênio no estado foi o governo local, o governo do Amazonas. Pazuello foi perguntado em determinado momento sobre o porquê da decisão de não intervenção federal na saúde do Amazonas àquela altura do campeonato. Ele explicou que a decisão pela não intervenção foi tomada numa reunião de ministros com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar esse trecho. Fica claro para mim que a preocupação com o acompanhamento do oxigênio, ele não era um foco da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado de fato e de perto a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. O senador Eduardo protocolou para o senhor um pedido de intervenção federal na saúde do Amazonas. Pois não. O senhor falou aqui que ela não foi acatada por decisão da reunião... Da reunião interministerial, onde o governador foi chamado, apresentou a sua posição. Perfeito. E houve uma decisão nessa reunião de que não seria feita a intervenção. Me diga uma coisa, à luz da Constituição, quem é que decide intervenção? São os ministros ou o presidente da República? Não, o presidente da República estava presente. Ah, ele estava presente? Estava, então claro. Ele decidiu, senador Eduardo, então ele decidiu que não tinha que intervir na saúde do Amazonas? Essa decisão foi feita nesta reunião. Bom, no início da noite, o presidente Jair Bolsonaro, naquela transmissão que faz sempre às quintas nas redes sociais, comentou o depoimento do ex-ministro Pazuello aos senadores e disse que, na avaliação dele, Jair Bolsonaro, o ministro Pazuello foi muito bem, mas que a CPI é um vexame nacional. Alexandre, queria que você falasse agora, já com o depoimento do ex-ministro Pazuello encerrado, 2 dias de depoimento, qual é a avaliação, no geral, que dá para a gente fazer? Você acha que ele se saiu bem, conseguiu sair com um empate ali 0-0, foi pior para ele? Como é que ficaram as coisas para o general? Imagina como se sai uma pessoa em que começa o dia dele, ele está respondendo, e o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, o interrompe e diz: o senhor passou 2 minutos e não disse nada. Né? Ele estava justificando alguma coisa, explicando, respondendo. O senhor passou 2 minutos e não disse nada. E no fim, começou assim, e terminou com a senadora Mara Gabrilli acusando o general Pazuello de espalhar o vírus de Manaus pelo Brasil, quando ele resgatou os pacientes mais graves que estavam em hospitais superlotados de Manaus e os alocou em outros hospitais do país. Ele foi responder e ela disse: senhor presidente, não estou interessada na resposta dele. Posso usar o tempo da resposta dele para fazer outra pergunta? E foi concedido. E ela fez outra pergunta, né? Por que foram contratados fulano e fulano? Foi para bloquear a vinda da vacina. Quer dizer, ela já deu a resposta também e acabou ali. Começou assim e terminou dessa forma. E lá no meio teve uma advogada senadora que deu uma aulinha sobre crime doloso, crime culposo, as diferenças, e depois veio um senador delegado que fez ameaças mostrando em que artigos do Código Penal estava sendo enquadrado o depoente, a ponto de o presidente da hora ali, que era Randolph Rodrigues, chegou a adverti-lo: olha, urbanidade é exigida no Código de Processo Civil e não fazer ameaças
tal como está lá na decisão do ministro Lewandowski sobre o habeas corpus. Então, estava sob essa temperatura. Então, acho que ele saiu muito bem, porque foi assim um enxame de Ministério Público, digamos assim, de promotores, de acusadores em cima dele. Aquela história aí da intervenção em Manaus, nada mais óbvio, né? Ouvido o governador, o presidente decidiu não atender, né? Agora a gente nota, pelas palavras que acabamos de ouvir aqui, que eu anotei, né? Então ele decidiu que não tinha que intervir na saúde do Amazonas? Não, ele decidiu não intervir, a pedido de um senador, Eduardo Braga, pediu para intervir, ele ouviu o governador e decidiu não intervir. Nada mais normal do que isso. Eu anotei aqui também, pois é, o caso é que o governo federal não governa o Amazonas. Quem governa o Amazonas é o governo do Amazonas. E depois da decisão do Supremo, mais ainda, a autonomia, a autoridade do governo para decidir o que está faltando, o que não está faltando, né? O que pedir ao governo federal ou o que não pedir. O governo federal não está lá acompanhando de perto as coisas. Então, parece que não foi vista essa realidade no dia de ontem, né? Nessa insistência de fazer as mesmas perguntas para ouvir as mesmas respostas. Colombo? Bom, Alexandre, o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, disse que Pazuello mentiu 14 vezes no depoimento. Por isso ele pediu a uma agência de checagem para confirmar tudo o que foi dito pelo ex-ministro e confrontar as afirmações feitas por Pazuello na CPI. Vamos ver o que disse o senador Renan. Em 14 oportunidades, mentiu flagrantemente. Ousou negar suas próprias declarações. Só se é uma nova cepa o que nós estamos vendo aqui. A negação do negacionismo. Bom, um levantamento feito por técnicos da CPI da pandemia que apoiam o trabalho do senador Renan Calheiros encontrou mais uma suposta mentira e aumentou para 15 o número dessas supostas mentiras ditas por Pazuello durante o depoimento. Com o nome de Réplicas às afirmações falsas do ex-ministro Eduardo Pazuello, o senador Renan Calheiros diz que vai anexar o documento ao relatório final da CPI e também remeter o documento ao Ministério Público. Entre essas supostas mentiras levantadas estão compra de vacinas, uma falta de conexão entre as versões apresentadas pelo ex-ministro e pelo CEO da Pfizer, desautorização para a compra da Coronavac, tratamento precoce, crise do oxigênio em Manaus e ordens dadas pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí o objetivo é que a parte da conclusão que estará no relatório seja pedido um indiciamento por crime de falso testemunho na CPI. Nós aqui na CNN procuramos o advogado de Pazuello, Zoser Hardman, e ele não quis comentar a possibilidade de construção de documento pelos auxiliares, assessores do relator Renan Calheiros. Alexandre, comparando o mandato do ex-ministro Pazuello na saúde, que nós acompanhamos muito de perto, né? Evidentemente por causa da pandemia, mais do que qualquer outro ministro da saúde, com o que ele disse na CPI, essa conclusão, é claro, né, tem de ser tirada pelos próprios senadores e vai ser tirada por eles, depois pelo Ministério Público. Mas há muita incoerência entre o que ele disse e o que ele fez? Bom, em primeiro lugar, eu queria entender o mentiu flagrantemente. Eu acho que ele quis dizer que tinha perfume de mentira nas palavras do general Pazuello. Talvez tenha sido isso, né? Agora, uma coisa é o dia a dia, a circunstância do dia a dia de uma administração qualquer. E outra coisa é o decantar no tempo para a gente saber exatamente o que é cristalino e o que está obscuro, né? Eu fico me perguntando o que é pior, uma suposta verdade ou uma suposta mentira. Agora, se vão enviar para o Ministério Público uma denúncia, né, com indícios de que houve falso testemunho, isso é muito bom,
Porque aí tira a politização, a decisão de chamar alguém de mentiroso ou não chamar alguém de mentiroso, né? Que é uma coisa bem séria. Então, vão mandar para o Ministério Público, a gente um dia vai ter a notícia, olha, o Ministério Público julgou assim ou assado, na comparação daquilo que foi perguntado e afirmado pelos inquisidores, né, o enunciado dos inquisidores e a resposta contrária que veio, que não era aquilo que o inquisidor esperava. Então, eu acho que para decidir se isso é mentira ou é verdade, vamos esperar que os autos, né, a denúncia seja encaminhada às autoridades competentes da Justiça para conferir com os fatos, bater com os fatos, né? E aí a gente vai saber se alguém mentiu ou não mentiu. Alexandre, o governo federal está preparando um decreto para limitar a atuação de redes sociais no Brasil e proibir que publicações sejam apagadas e usuários sejam suspensos. O texto foi elaborado nas últimas semanas pela Secretaria de Cultura e recebeu parecer favorável da Advocacia Geral da União. Segundo o decreto, os provedores de serviços só poderão agir por determinação da Justiça, em casos específicos, como nudez, apologia ao crime, apoio a organizações criminosas ou terroristas, violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente e incitação de atos de ameaça ou violência. O presidente Bolsonaro disse que a ideia desse decreto é dar liberdade ao usuário e punir quem desrespeitar as novas regras. Alexandre, como você avalia o decreto que está em elaboração pela Secretaria de Cultura, já passou pela AGU e deve ser apresentado em breve? Bom, Colombo, em primeiro lugar eu quero pedir licença a você e aos ouvintes para compartilhar uma alegria pessoal. Porque, já que falamos nesse assunto, ontem, logo depois do programa, eu cheguei a 3 milhões de seguidores no Twitter, né? Agora já está em 3 milhões, quase 800. Mas, enfim, é uma alegria que a gente tem, sinal de que as pessoas estão acompanhando, apoiando. E rede social é uma nova vida, né? Então, isso aí leva a gente a reler o artigo 220 da Constituição, que diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Mas tem dois óbices aí, o Sidney levantou um deles, né? É que a pessoa, quando entra numa rede social, aceita as regras da rede social, né? Se não quiser aceitar novas regras, retire-se, né? Mas a pessoa fica com a sensação de que está sendo censurada, né? Outra coisa é como um decreto brasileiro vai atingir um computador que está no mundo. O mundo é a minha pátria. Digamos, é uma empresa offshore, né? Como é que vai atingir? Que efeito vai ter, né? Teoricamente está tudo bem, é tudo livre, menos a pregação de crimes, né? Ali você acabou de ler aí, crimes que são sérios e que a gente vê na rede social, né? Apologia ao crime, violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, incitação a atos de ameaça ou violência, tudo muito bem, né? Só que eu acho que vai encontrar uma barreira nessas questões, né? Que a lei brasileira não alcança essas empresas, embora a gente pergunte, puxa, mas está operando no Brasil, tem que se enquadrar na Constituição brasileira. Mas é nesse novo mundo digital, só a Justiça vai decidir se enquadra ou não se enquadra, né? A ideia é levantar uma cortina de censura, algo assim, para aplicar o que está previsto na Constituição da liberdade de pensamento, né? Com restrições à publicação de incitação a qualquer tipo de crime. Então, agora, saindo o decreto, certamente as empresas vão encaminhá-lo aí à Justiça para uma nova etapa de discussão.
Vamos falar um pouquinho de vacinas, Alexandre, porque o consórcio COVAX Facility anunciou que vai adiantar o envio para o Brasil de 4 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde. Essa carga estava prevista para chegar ao Brasil em algum momento do terceiro trimestre, mas chega em junho. É um adiantamento importante, não é, Alexandre? Queria que você falasse um pouquinho sobre o andamento da campanha de vacinação aqui no Brasil. Você imagina que com essas doses vai ser possível continuar priorizando aqueles que têm comorbidades, que têm funções específicas na sociedade que os deixam mais expostos do que outros que podem trabalhar em casa, por exemplo? Que futuro você vislumbra para a nossa campanha aí no curto prazo, hein, Alexandre? Bom, os números são gigantescos, né? Já vacinamos com a primeira dose 60 milhões de brasileiros e com as duas doses 20 milhões, né? Mas isso não é suficiente, claro, né? Para chegar a um ponto em que haja segurança nacional. Agora, AstraZeneca, meus amigos que estão na Europa me dão informação quase todos os dias, os boletins a respeito, e a queixa é de atraso exatamente da AstraZeneca, que está antecipando aqui para o Brasil. Então deve ter havido uma boa negociação aí, né? E a gente tem essa dependência, nós temos fabricação própria, mas dependemos da, vamos chamar de essência, né? Da essência que vem da China ou da Bélgica ou da Índia, né? A Índia está lá com problema também, a Europa toda teve problemas de atraso, e inclusive os países que produzem. Nos Estados Unidos tiveram problema, o Reino Unido, a Índia e a China, né, a produção, a demanda é tanta que a produção acaba atrasando. Então, é bem-vinda essa nova carga que acaba de chegar, né, e a Fiocruz já está apta a produzir 1 milhão, 2 milhões de vacina por dia, alguma coisa assim, e é um número que a operação na ponta do SUS também está capacitada e treinada e especializada e acostumada a aplicar. Então, seja bem-vinda a vacina. Alexandre, ótimo final de semana e até segunda-feira então, hein? Obrigado, aproveitem o fim de semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.